Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Ceará Meu Negócio, tá? Hoje eu tô com um cara aqui, um cara muito bom, cara. A gente já tava conversando aqui nos bastidores, a gente tem muita ideia parecida ali, tá? Mas antes eu queria falar para vocês de um pouquinho da Tribo Concursos. Se vocês derem uma olhada lá, estiverem querendo se preparar para um concurso público ali, para que você possa planejar melhor o seu futuro, dá uma olhada lá, vai estar as informações aqui embaixo, vai aparecer o QR Code aqui, mas dá essa força lá para a Tribo Concursos, tá? E a gente tá aqui, cara, com o Diego, né, eu ia chamar o sobrenome dele, mas ele disse que o sobrenome dele agora é do filho dele, mas é o Diego da Solf. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Tudo bem, cara, um prazerzão estar aqui contigo. Cara, adorei demais a ideia do teu negócio, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais de como funciona a tua empresa, de como surgiu. Bacana, cara, bacana. Eu sempre, quando vou falar da Solf, eu sempre digo que ela é uma empresa nova de um projeto antigo. Aí eu não vou contar toda a história aqui para não consumir o nosso tempo, tá? Mas a Solf, cara, a gente se posiciona como uma assessoria tecnológica. Qual é a nossa ideia, basicamente? Acho que o próprio nome já fala muito sobre a empresa. Solf é uma redução de Solutions for You. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é entender quais são os desafios que o empresário tem, que podem ser solucionados com tecnologia atrelada a negócio, né? Então, a gente entende quais são os desafios, a gente monta um squad e torna um sonho em realidade, vamos dizer assim, ou um desafio em solução. Essa é um pouco ali da gente. E aí vai desde desenvolvimento de software, automação de processos, enfim, tudo que tiver atrelado à eficiência e ganho de escala. Tá, vocês estão há quanto tempo no mercado já? Cara, 3 anos. A Solf surgiu há 3 anos atrás, isso foi pós ali um exit da minha empresa anterior que eu fiz. Tá, 3 anos, né. E hoje vocês atuam só aqui no Nordeste ou em todo o Brasil? Não, cara, esse é um ponto bacana, que devido ao histórico da gente teve um histórico onde a gente recebeu um investimento de uma empresa de fora, que aqui no Brasil a sede dela fica em Barueri. Devido a esse histórico, hoje a gente tem 90% dos nossos clientes ali na região sul e sudeste, né. Apesar de ser cearense, eu sempre digo: "Cara, não tem como duvidar que sou cearense, pelo sotaque, aí o formatinho da cabeça já dá pra notar". Mas apesar de ser uma empresa cearense, né, de fundadores cearenses, hoje a gente tem esse 90% lá localizado no sul e sudeste, a gente está buscando a gente fez um movimento até interessante que foi de tentar ter maior, representatividade aqui, foi no último ano foi o nosso experimento, de fazer negócios aqui no Ceará também, tá. Tá, e como surgiu essa ideia? Qual, a ideia da empresa ou Da de empresa. Cara, a ideia da empresa, ela foi basicamente um compilado da minha experiência anterior. E quando eu digo um compilado da experiência anterior, isso em 2018, eu sempre sou muito ruim de data, que a Ana tá aqui toda vez fica me corrigindo, diz que eu conto a história diferente, se desconsiderar as datas, mas 2018, cara, aliás, 2015, eu vou voltar um pouquinho atrás, eu tinha uma empresa de consultoria cearense, essa empresa existe até hoje, mas eu não sou sócio, tá? E eu tive uma ideia de montar uma empresa de eu queria ser, cara, um RH de robôs. Naquela Entendi. época ali era uma plataforma de RPA, falando tecnicamente, Legal. mas a gente entregava ali robôs que faziam um trabalho chato nas empresas, falando aqui no popular, tá. Essa startup aqui, cara, a gente recebeu um investimento de uma empresa de fora, e essa empresa investiu na gente, pós um primeiro projeto que a gente fez com ele. A gente fez um primeiro projeto e o robô fazia o trabalho de 22 auxiliares. E essa empresa chegou e disse assim: "Diego, eu quero, não ser só cliente de vocês, eu quero ser investidor". E aí a gente seguiu aquela jornada normal de primeira, segunda, até o exit, né, primeira e segunda rodada de investimentos até o exit. Mas o que é esse compilado que eu tô falando? Essa empresa, cara, investiu na gente por quê? Porque ela era uma empresa de serviços e ela queria escalar o negócio dela e queria fugir daquele crescimento linear. Certo. Quanto mais clientes, mais pessoas, quanto mais pessoas, mais problemas, menos padrão, e aí entrava naquele looping, né. Então a gente chegou lá, cara, com o intuito de quê? De promover esse crescimento, mudando a estrutura da empresa, que era triangular, 60% era uma base ali, operacional. E a gente queria transformar num losango. Como? Certo. Diminuindo a base operacional e botando robôs, para fazer operacional e botar muita gente no tático, né. E cara, eu tive a oportunidade de não só com a empresa desenvolver a tecnologia, mas de entender como era o modelo de crescimento deles. E Certo. aí foi quando eu entendi o seguinte: "Cara, minha próxima empresa não vai ser uma empresa de uma única solução, porque não existe uma bala de prata, tem que ser um conjunto de soluções, por isso solutions for you", tu tá Uhum. entendendo? E a gente notou que existem 2 poderes fundamentais que a tecnologia entrega, cara. Um era o poder de execução, né,
e o outro era o poder de decisão. Foi os 2 pilares que tinha lá, sabe, cara. Então por isso que a gente começou e continuou ainda no nosso DNA com hiperautomação. A certo. gente viu o poder da automação, mas a gente viu que também, cara, não adiantava nada ter muita automação e você não tomar boas decisões, transformar dados em inteligência. E aí foi quando surgiu a ideia de Solutions for You, trazer esse histórico, esse aprendizado dessa investida que a gente teve e tentar compilar isso e entregar para as empresas do mercado, sabe. Tá, inicialmente tu já tinha o escopo de como tu queria ou não? Foi criando com os desafios que apareceu em cada cliente? Cara, eu vou te contar, o escopo ele tá em constante criação, certo. A gente Crescimento, né? a gente teve uma ideia, a gente teve uma ideia inicial, tá. Acho que a única coisa, cara, que não mudou até agora, pra ser bem honesto contigo, foi a ideia de ser um ecossistema de soluções, né, Certo. de soluções para o crescimento eficiente para a escala. Mas o resto, cara, assim, a gente tá em 3 anos, né, aqui de CNPJ. Eu acho que eu cometi um erro. Eu não tenho um versionamento não, mas a gente já teve várias versões da Solf no decorrer desse ano. Tem muito de experimentação, muito de testar, algumas coisas dão certo, outras dão errado, e a gente vai aprendendo e evoluindo, mas uma ideia fechada A não. galera comprou a ideia no início já ou foi difícil explicar a solução? Cara, a gente teve uma sorte, eu vou chamar assim, muito grande, por quê? Porque a Solf, ela já nasceu, por isso que eu digo que ela é uma empresa nova, mas de um projeto antigo, porque ela já trouxe toda uma bagagem muito bacana. Tipo, ela já nasceu com clientes, que é algo para, né, já diminui ali o desafio Pra gigantescamente. E caramba. com clientes muito relevantes. Por exemplo, a gente já nasceu, cara, com clientes como o Hospital AC Camargo, que tá ali, fica em São Paulo, e tá entre os 30 maiores hospitais de combate ao câncer do mundo. Já nasceu com um cliente como a Teixeira Duarte, Legal. né, que é uma construtora centenária, que está em 17 países. Então, assim, a gente teve isso trouxe pra gente um conforto bacana pra gente poder pensar, testar, validar, né. Então, eu diria que a gente teve essa facilidade. Mas no meio do caminho a gente foi criando, por exemplo, essa questão de se posicionar como uma assessoria, né. É algo que a gente viu que, putz, como assim eu vou contratar por assinatura, como se fosse um Netflix, como se Sim. fosse um Amazon Prime. Isso daí a turma, quando é algo muito novo, a gente vê que tem ali ainda uma margem pequena de pessoas que aderem e depois isso aí vai expandindo naturalmente, né. Tá, mas fala isso é pelo entendimento de negócio deles ou pela solução que é entregue? Cara, eu acho que primeiro pelo conceito, o conceito ser algo novo, mas, cara, também tem uma questão que é o seguinte, a mentalidade, né. Tem uma coisa que eu sempre digo, cara, que eu foi um exercício que eu venho falando muito com o meu sócio, né. Eu tenho só uma curiosidade, eu não sei escrever uma linha de código. Tu me falando aí do teu histórico aí de desenvolvedor, não sei escrever uma linha de código. Nada. Nada, cara, nada. Vendedor nato. Cara, minha origem é muito da área de processos e de Hum, eficiência. Depois eu vi BI, né? e depois eu vi, cara, que eu sou apaixonado por fazer negócio, tu tá entendendo? Eh, então, hoje a minha área é muito de negócio, eu penso muito na solução, desenho a solução, mas a nossa sociedade lá, cara, eu acho pra mim ela é muito legal e muito justa. Eu arrumo o problema e ele resolve, tá entendendo? Então, é equilibrada nesse sentido. Mas mentores que arrumam problema são os caras que buscam solução. É, cara. É bem melhor. Hoje, essa foi uma das escolhas que eu fiz foi parar de programar, eu até contei, pra Sim. entender o cara, pô. É, cara. Entender o que a empresa quer. Cara, e não existe um negócio que aí é muito foda. Podem existir empresas do mesmo nicho, mas não existem empresas iguais. Cara, isso daí é o maior desafio que é o seguinte, certo? Um dos maiores desafios que a gente teve no conceito da Solf mesmo, né, e Certo. até na empresa anterior da YouFi, porque é o seguinte, cara, o mercado de tecnologia, na verdade o mercado em si, ele é viciado em balas de prata, em soluções de prateleira. Que, por exemplo, esses SaaS, esses micro SaaS são Uhum. fundamentais para o início de jornada de um empreendedor. Sim. Mas quando chega em determinado momento, cara, não dá para pensar, tipo assim, ó, eu posso pegar um hospital, eu vou dar um exemplo. Hoje a gente tem um dos maiores hospitais oncológicos, vamos citar o AC Camargo. Se eu chegar aqui no ICC, é o mesmo ramo, mesma linha de atuação, os 2 são instituições sem fins lucrativos. Cara, não Coisas totalmente diferentes. não dá para copiar e colar. Tá entendendo? No máximo, o que é que acontece? Cara, vamos dizer, aquela vivência vai diminuir minha curva de aprendizagem, mas copiar e colar a receita do fracasso. Receita do fracasso total. É, cara. Cruel.
quando tu era mais jovem, tu imaginou que tu ia fazer isso na tua vida quando ficasse mais velho? Cara, é engraçado, né, cara? Não, ó, velho. Não, Não, não. ia ser o quê? Assim, Torcedor do Leão. era. E o pior que nem isso, porque meu pai era Ceará, né? Oxe, aí, tá vendo? Tem alguém que Graças a tem. Deus tive pessoas que me orientaram, né? Me levaram Que é isso, pro cara? caminho mas não, cara, mas é engraçado assim, pra mim a infância tem um impacto muito grande no que você vai se tornar. Talvez você não é daquele jeito, mas tipo assim, cara, uma coisa que eu adorava enquanto criança era pelo menos a ideia de consertar coisas, tá entendendo? Então eu desmontava um carrinho, aí tinha aqueles motorzinhos que o cara botava, transformava. Nem sempre eu conseguia remontar, né, nem sempre consertar, mas eu adorava aquilo ali, né. Então, acho que a infância moldou algo, sinalizou muita coisa, mas que eu imaginava não, pra ser bem honesto. Cara, qual a principal solução hoje que tu acredita que tu entrega para os clientes? Cara, a principal solução hoje, cara, tá muito voltada para a parte de automação, certo? Quando eu digo na realidade, te respondi até errado, porque tu me perguntou a solução, né. Uhum. Então, cara, assim, e hoje, uma coisa que eu sempre falo para os meninos, falo aqui com a Ana constantemente. Cara, nenhum empresário acordou hoje e disse assim: "Hoje eu tô com vontade de contratar um robô". Nenhum deles tem, cara. O que eles querem, tem muitos caras que acordaram e disseram: "Caramba, cara, hoje eu tô com um gargalo no meu setor de faturamento. Cara, hoje eu tenho um problema ali, uma rotina que consome muito tempo das pessoas", né. Então hoje, cara, o nosso foco ali é o quê? Como que eu tiro todo o trabalho que consome tempo e energia das pessoas e hoje eu faço a ferramenta que eu uso para entregar esse tempo, para entregar essa eficiência, é muita questão da hiperautomação. Que aí a gente se posiciona ali, cara, assim, o nosso grande foco a curto e médio prazo, sempre digo é o seguinte, a curto não, a médio prazo, desculpa, eu quero me tornar, cara, o maior RH de robôs do mundo, tá entendendo? Tô falando aqui de sonho, né. Ah, do mundo, se eu é o mesmo trabalho se eu disser aqui que é do mundo, se é do Ceará, é o mesmo É o trabalho, mesmo tá entendendo? trabalho. Então o desejo é esse, entregar funcionários para os empresários que façam um trabalho que impedem ele, né, de escalar os seus negócios e que também, cara, escravizam as pessoas em rotinas que elas nem deveriam fazer, certo? Então, esse é um ponto Dá um exemplo. interessante. Ah, vou dar um exemplo prático, vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos, um de cliente e um que a gente está vivenciando agora, sabe, dentro de casa. Cara, quando a gente chegou, em uma determinada empresa, ela tinha lá, cara, um setor chamado de pré-nota, na área fiscal. O que era o setor de pré-nota? Basicamente, cara, era um grupo de 5 meninas que faziam o quê todos os dias? Pegavam a nota fiscal e acredite, cara, e é uma grande empresa, acima de 1 bi, tá, o faturamento ano. Ela tinha uma pilha de nota fiscal de serviço, Certo. impressa, e eles tinham lá, cara, era outra tara que eles tinham, impressão, papel, né. E a minazinha pegava e fazia o quê? Pegava a primeira da pilha, digitava dentro do RP dela, passava. Pegava a segunda, ou seja, era uma digitadora de nota fiscal. Essa menina, cara, digitava 5 em média, 5.000 notas fiscais por mês, certo. E esse trabalho é um trabalho que ela E era meta dela, né? é. E tem um negócio, cara, quando eu digo escravizar é o seguinte, cara, quem é que vai ser reconhecido porque digita rápido, né? Nunca vai ser reconhecido, ela não tem nada a ganhar nessa atividade, só tem a perder. E vou dar exemplo real, como assim, gente? Cara, ela digitou 4.999 correto, ela digitou uma nota fiscal errada. O imposto foi calculado errado e a empresa queria que ela pagasse, fizesse um reembolso dessa nota. Ela nunca vai ser promovida porque ela digita bem, ela só vão lembrar dela quando algum erro Quando acontecer. é errado. Isso, cara, é o seguinte, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, aí quando a pessoa chegava e dizia assim: "Cara, esse trabalho é humanamente impossível". É verdade. Aí o gestor olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ferramenta, eles: "Cara, se vira, faz hora extra, faz o diabo, se vira", tu tá entendendo? Por quê? Porque não tinha solução para o humanamente impossível. Mas, cara, a última década e os últimos 2 anos principalmente, mostrou, cara, que existe solução para o humanamente impossível, que é a hiperautomação, é a robotização. E sim, existem trabalhos que são puramente robóticos e existem trabalhos que são puramente humanos. A desgraça é que a galera mistura tudo isso no mercado. Fica querendo Demais. botar trabalho de humano para robô e de robô para humano, tá entendendo? Então, falta ainda só essa visão, cara. Então, assim, a principal solução que eu vejo, cara, é como levar
essa ferramenta que vai dar tempo, escala e eficiência para as empresas. Hoje a gente faz isso por hiperautomação, e é bem diferente do que a gente fez há 5 anos atrás, quando era só com RPA, quando não tinha a IA, Pra as ajudar. as coisas estão ficando mais fáceis. Então, isso aqui é um exemplo, cara, de fora, né. Então, tirar, desescravizar essas pessoas, né, usando uma palavra muito forte, dessas rotinas. E uma outra coisa também, cara, internamente. Hoje, internamente, cara, a gente sempre brinca, o melhor cara, o funcionário do mês, nos últimos meses, é o Claudinho, cara, né. 80% a 90% do código escrito hoje dentro da empresa é Pra feito por IA, Cláudio. tá vendo? É feito por IA. E a gente está num trabalho intenso com o nosso time, deles entenderem que desenvolvedor, cara, já não é mais aquele cara que fica só escrevendo código. Se ele não pensar, Cara, esquece. eu falei teve um episódio aqui com o Alessandro, cara, que eu falei sobre que a galera tá usando inteligência artificial, acredito que de 3 anos pra cá, mais ou menos. Só que eu uso, já vai fazer quase 10 anos que eu utilizo inteligência artificial, né. Porque eu estudei atrelado à OpenAI e tal, etcétera, só que antigamente a gente tinha outras coisas dentro da programação para utilizar a inteligência artificial. Sim. E aí eu falei: "Cara, eu não programo mais por conta disso, daquilo. Eu acredito que o programador deve utilizar a inteligência artificial, porque eu levava 2 anos para aplicação, eu montei agora um micro SaaS, cara, tá se tornando gigante. A minha esposa, minha filha tem 2 anos e meio, e a gente queria mensurar o dia a dia dela, a escola dela, né, enfim, todo o desenvolvimento dela. Só que às vezes, cara, a gente eu e ela gosta de sentar pra conversar sobre as coisas da vida, né. E aí eu: "Cara, Tiago, faz um aplicativo onde a gente mistura tudo da Linda, que o nome da minha filha é Linda". Aí eu: "Tá, tarefas, né, rotinas". Ela: "É". Beleza, fiz tarefas, rotina. Ela: "Tá tudo ok, funcionando", só que pra mim ainda não funcionava, porque eu tinha que ler as tarefas e rotina. Vou fazer um BI. Fiz um BI, aí dá, parece jogo, Sim. tem gráfico, tem a porra toda. Fui na médica dela. E aí ela perguntou: "Tiago, como é que tá a Linda e tal?". Espera aí. Aqui, vou compartilhar aqui contigo. "Aqui". Aí ela: "Que é isso? Que aplicativo é esse?". "Não, meu, tá no meu servidor e tal". "Ela tem assinatura?". Eu: tem não". Aí ela: "Vale, é tão legal, né". Mas se preocupe não, até o final do dia tem. Meu irmão, tu tem noção que em 2 meses eu criei, o nome é Fanflow, né, eu Aham. criei uma aplicação que resolveu o problema da minha esposa, pô, não foi nem o meu. E a gente colocou pra funcionar. Quantos empresários não observa? Quando tu falou de hiperautomação, cara, eu vejo isso no dia a dia. Eu trabalho acelerando negócios que eu tenho desde terceirização de serviço até, enfim, indústrias, né. E eu sou o cara que, como eu sou mentor e consultor, eu não, às vezes, não desenvolvo para eles, tá. Uhum. Mas eu digo: "Irmão, tu tá levando muito tempo nisso, tá. Isso vai impactar no meu relatório para ti, para não dizer que vai impactar no teu faturamento". E as pessoas não enxergam o poder da inteligência artificial para a resolução de problemas junto com a programação. Sim. E aí eu fui falar isso, cara, e aí eu fui massificado, crucificado na verdade, né. E hoje eu vejo que o teu modelo de negócio, quando eu te perguntei sobre a parte de automação, vocês têm uma visão muito estratégica em cima disso hoje, tá. É fácil o empresário entender que essa solução ela tem que chegar rápido, mas para isso precisa do entendimento geral do negócio, ou não, vocês já apresenta, o modelo de negócio de vocês e depois que vocês procuram entender da solução? Cara, não é fácil. Não é fácil, eu vou te explicar o porquê, certo? Eh, Tem 2 pontos que eu acho que dificultam as coisas. Primeiro, cara, que se você cria uma empresa que quer se posicionar como trazer solutions for you, o que é que precede uma solução? É você falar sobre problema, certo? E, cara, ninguém quer falar sobre problema, tá entendendo? Acho que essa questão das redes sociais, onde todo mundo só mostra o lado bom da vida, e, atrofiou a musculatura da galera de falar sobre problemas. Porque você chega muitas vezes: "Como é que tá a sua empresa?", "Uma maravilha". E Depender de sobre mim tá lascado, porque eu vou falar é, só dos problemas é. dos outros. E sobre a parte de: "Ah, nós temos tudo". Então, eu não sou necessário, e se eu não sou necessário, eu vou para um outro ambiente. Então, eu acho que a gente tem a cultura de não falar sobre problemas, é um fator que muitas vezes dificulta a gente sair de um problema até chegar à solução. E um outro ponto, cara, é o seguinte:
Eu acho que às vezes a gente tem algumas coisas da nossa eu achei massa esse teu exemplo da vida pessoal, que a vida pessoal ensina pra caramba, sabe. E a Demais. galera às vezes não observa. Eu acho que todo mundo que teve um filho, a gente vai perceber, e aí sim que a gente não aprende algumas coisas. A gente percebe que o menino nasce careca, desdentado, não sabe andar e só faz merda, tá entendendo? Nem comer ele sabe comer sozinho, né. E aí, cara, a gente vai a cada semana, a cada sprint de 15 dias, parece que a gente tem um filho novo. "Caralho, o bichinho já doou, o bichinho já tá ei, ele tá engatinhando, depois ele tá sentando, tá engatinhando, tá andando". O que é que acontece? Existem fases que precisam ser respeitadas. E o que acontece, cara, é que hoje a maioria dos empresários, ele não tem a menor noção de qual fase o filho dele, no caso aqui fazendo analogia com o CNPJ, está. Às vezes a empresa está na fase de se sentar, sendo que o cara vai num evento e vê que o filho do outro tá correndo e andando de bicicleta. Isso. Aí ele pega o menino dele, se levanta e você vai agora usar Você IA. vai fazer agora. Aí pega, levanta o menino que não tá aprendendo a sentar agora e empurra. O que é que ele faz? Taca a cara no chão, tu tá entendendo? Então, a turma, cara, tem que começar a parar de ir pra esses eventos, que muita a grande maioria tá fazendo um desserviço desgraçado, porque eles não educam, eles só criam aquele medo, eles estimulam o medo de ficar pra trás, tá Sim. vendo? Eu acho que se o cara for lá no evento, abrir a mente e voltar e dizer: "Entendi, cara, meu filho daqui a 2 anos, ele vai poder estar andando de bicicleta, mas agora ele ainda está sentando, né. Então, cara, como é que eu vou aplicar IA se o cara não entende os processos dele? Se o cara não tem um padrão? Se o cara aí o cara vai lá e aplica a tecnologia, isso não presta a tecnologia. Claro que não presta, meu amigo. É onde eu ia chegar, assim. Eh, Tem muita empresa hoje, cara, que eu vejo que não tá preparada, sabe, para o crescimento. Eles podem estar faturando muito, só que eles vão estar estagnados ali. Primeiro que os diretores não entendem, e aí que tu deu um bom exemplo, que é um passo a cada vez, né. Por quê? Porque a gente tem que aprender com os padrões, tá. Isso aí, cara, pra mim é um absurdo, tem muita gente que quer copiar: "Ah, eu quero fazer o que tu fez em outro negócio". Espera aí, irmão, teu padrão é diferente, não sei se tu tá na mesma sinergia que a gente, não sei se tu tá preparado para o teu negócio e se tem processos definidos. Então eu vejo, cara, que é mais ignorância de acreditar que vão ser iguais todas as etapas do que, o processo. Mas, mais uma vez, toda vez que tu fala de hiperautomação, cara, eu acredito que cada empresa, ela deve estar preparada no momento certo. E aí com isso entra a minha pergunta: qual é o momento certo para uma empresa hoje conseguir automatizar seus processos? Cara, o momento certo é o agora. Eu acho que toda empresa já deveria ter começado a automatizar os seus processos. O que ela não pode fazer é queimar as etapas. Por exemplo, tem empresas, cara, que chegam já no estágio, que tem todos os seus processos, suas regras de negócio bem definidas, então ele já vai lá poder aplicar automação, né. Mas tem empresas que vai iniciar o processo de automatização, de automação agora. Então, ainda não tem processos bem definidos, ainda não tem regras claras, então nós estamos falando de automação, de automatização, mas o passo inicial não é ir lá para a linha de código, não é para Sim, lá sim. simplesmente aplicar a tecnologia, é de se entender sobre a rotina da empresa, entender o que é que realmente está consumindo, tu tá entendendo? O tempo, né. Então, o tempo e a energia das pessoas, né. Então, cara, acho que o momento é agora, sempre, né, é que nem fazendo continuando a analogia, cara, qual é o momento de tu investir no investimento do teu filho? É agora e a todo momento. Mas tu tem que olhar para o teu filho e entender qual é o momento, qual é o estágio atual dele. O que é que ele precisa nesse momento. E não eu olhar para o filho do Thiago e dizer: "O filho do Thiago, mas o menino tá osso, tá vendo ali? Ah, tá jogando é bola". E eu olhar para o meu e dizer: "Não dá para ter essa comparação", cara. Eu digo isso porque eu tenho um casal. Tem um Miguel de 8 e tem uma Marina de 6. E o Miguel foi o que tu tomou teu sobrenome. Foi, que agora o pessoal fala Platininho, antigamente eu Platininho eu já sabia que era eu, agora Platininho já entrou que agora É. perdi meu nome, né, mas perdi pra um caba bom, né. Eh, cara, eu tenho 2, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma alimentação, tipo assim, tudo igual, e os animaizinhos são totalmente Diferente pra diferentes, caramba. tu tá entendendo? Então, como é que eu vou me comparar? E é isso mesmo, tô trazendo para um lado pessoal, pois pegue, cara, 2 CNPJs.
com os mesmos PNAE, com o mesmo faturamento, com a Diferente mesma pra quantidade de caramba. funcionário, quando você entra, os funcionamentos são totalmente diferentes. Pra Totalmente caralho, é um diferentes. absurdo, cara, é um absurdo, isso é absurdo. Então, por isso que eu sou tão indignado com o momento atual do mercado, da galera ali dos arrasta pra cima, de que vai, eu vou resolver a sua vida, não sei o que. Cara, Falou um negócio que eu ia bater um papo contigo sobre, assim, eh, antes da gente quando eu li lá sobre o teu release lá, tem algumas características que eu acredito que é mais de cultura de negócio, e vem muito da diretoria, assim. Aqui dá pra perceber logo a sinergia que eu tenho com minha equipe, né. Sempre, sim. cara, todo mundo pergunta: "Há quanto tempo vocês trabalham junto? Há quanto tempo vocês Uma trabalham junto?" pergunta que eu fiz. Isso, cara, eu me obrigo, e aí isso é um negócio meu, assim, eu me obrigo a me conectar com vocês com várias estratégias momentâneas. E aí entram várias coisas que a gente pode entrar em discussão de depois, que eu uso como estratégia, tá. Para você entender o que eu faço, para você entender o que eu gosto, para você entender o que eu não gosto. Às vezes não precisa nem eu falar, vocês já sabem quem o Thiago é. E isso eu trago para dentro do meu negócio, pô. Ali, todo negócio que a gente entra, eu procuro mostrar para a empresa e nós 2 temos que estar em sinergia, né. E aí, cara, quando tu entrou na empresa, tu começa a ver parte de automação, só que tu percebe que espera aí, ele não tá preparado para isso. Como tu se comunica com ele? Cara, aí é um dos grandes desafios, sabe? Porque aí a gente deixa de ser um cara de processos, um cara de negócio, um cara de automação, e muitas vezes a gente tem que ser um psicólogo, Consultor. tá entendendo? Psicólogo, cara, para lidar com algumas coisas, como, por exemplo, a ansiedade. Quando eu digo ansiedade, cara, eu preciso gerar Pronto, esse tá pronto. resultado. Eu tenho aqui, assim que acabar aqui, eu já vou ter uma sessão de terapia com um cliente meu aqui que ele disse assim: eu tenho que gerar as coisas, tenho que gerar resultado imediato e tal. Eu disse assim, cara. Então, quando o cara tá no nível de ansiedade muito alta, que você tem que explicar pra ele que ele tem que dar um passo pra trás, pra dar 3 pra frente, aonde a expectativa dele é dar 5 pra frente, tá entendendo? É um negócio que exige hoje um nível de comunicação muito alto e de alinhamento, né. Então, por isso, cara, que eu gosto tanto desse modelo de assessoria, né. Por quê? Porque o seu assessor é um cara de confiança. Ele tem que ter Você tem que criar ali um vínculo de confiança com o seu cliente, que ele entenda que: "Cara, confia em mim, você precisa dar um passo para trás, e isso vai ser muito melhor a médio prazo. Pode parecer ruim, tá? Então, mas esse daí é um dos desafios, cara. E que é uma das dores que a gente vem trabalhando constantemente. Por exemplo, recentemente, né? A maioria das empresas falam que não tem problemas. Eu vou dar um problema nosso aqui. É exatamente nessa gestão, vamos dizer, um problema. Vou fazer um eufemismo aqui, que a galera não gosta de falar de problema, fala de desafio, né? O Pois eu desafio falo de é problema, pô. problema mesmo, meu amigo. É, Então, assim, cara, que é exatamente, a turma de projetos, gestão de projetos, né. Cara, tem um monte de metodologia aí, surgindo, pipocando, eu sempre digo, depois do PDCA, depois da ferramenta, começaram a chamar o José de Joseph, só vai mudando o nome, né. Joseph. Só vai Joe. mudando o nome. Vai ficando só mais bonito o nome, mas assim, cara, metodologia preenche um espaço que é fundamental, mas tem algumas outras habilidades que são fundamentais, e uma delas é essa questão de criar credibilidade, de ter uma comunicação clara com o cliente. Esse daí é um dos maiores desafios que a gente enfrenta, Legal. principalmente nesse mundo que é veloz demais, que a galera vende soluções imediatas, né. É, cara, não funciona. Pela minha experiência, tudo que é imediato tem um custo grande que não dá certo. Não dá certo. Irmão, as piores drogas são a de efeito imediato, E assim, eu ia falar sobre isso agora. tá entendendo? Eu ia fazer uma analogia aí sobre As isso. piores drogas são de efeito imediato, rápido, tipo assim, é só um prazer. A pergunta é, você também, cara, tem que ter um posicionamento claro e um entendimento onde é qual o jogo que você quer jogar, né. Tipo, tem uma galera, cara, e hoje, infelizmente, eu considero que é uma fatia muito significativa do mercado que não tá olhando muito a médio e longo prazo, ela quer ter o prazer imediato, tu tá entendendo? E prazer imediato de mostrar, porque muitas vezes ele apresentou o resultado ali, daqui a 6 meses ele não tá mais nem dentro da organização e, enfim. Isso é um problema. Geralmente, quando os empresários têm resultados imediatos, eles não se preocupam com o processo futuro. Eles só deixam pra lá, não quer mais nem reunião contigo, né? É, "Ah, tá funcionando, precisa não, irmão. é, Tá é. funcionando." E cara, isso no mundo de tecnologia não funciona, por quê? Cara, não existe nada mais perecível do que tecnologia. A gente fez hoje aqui
você tem que estar cuidando, você tem que estar evoluindo, porque senão, cara, o que você fez hoje, que tá gerando resultados fantásticos, daqui a 6 meses é totalmente defasado, tu tá entendendo? Então, você tem que estar continuamente evoluindo, né, o negócio que você bota lá e esquece, aí nunca mais não vai precisar trabalhar. Se fosse assim era muito bom, era muito, Legal. né. Cara, como é que tu se vê daqui a 3 anos? Cara, eu vou ser bem sincero, viu, tu pegou logo foi um bicudo, que é um negócio que eu é uma reflexão que eu tenho em Ceará, o bicudo, né. Não, mas essa é a Bicudo mesmo. na canela. Que é um dos temas, cara, que eu venho refletindo muito, sabe. E o que é que eu quero? Eu acho que um dos principais pontos, cara, eu acho que todo empreendedor que eu admiro, ele fez a mesma coisa. Ele resolveu o problema dele e depois disponibilizou a solução para o mundo, né. Então, daqui a 3 anos o que eu quero, cara, é não ter um modelo de negócio que eu não esteja vendendo o meu tempo, tu tá entendendo? Porque eu acho que uma das maiores loucuras que o ser humano pode fazer, cara, é ganhar dinheiro vendendo a sua vida, que é o que 99% da população faz, tá entendendo? Então então a minha ideia é, cara, se eu tô dizendo, né, que hoje os robôs podem trazer essa liberdade e um resultado, eu acho que eu primeiro preciso validar essa ideia, que é o que eu já experimentei isso na YouFi, e é muito massa, tá entendendo? Eu lembro, cara, que o primeiro robô que eu fiz, a minha motivação, sabe qual foi? Que eu fiz não, né, e eu arrumei o problema e o Alanzinho foi lá e fez, né. Resolveu. Eh, mas eu desenhei as instruções, ele foi lá e ensinou para o robô, tá. Mas eu lembro, cara, que naquela época o Miguel tinha acabado de nascer, certo. E cara, eu passei 3 dias sem ver meu filho, Certo. porque eu saía de casa 6 horas da manhã, ia para o escritório, voltava 11 horas da noite, ele estava dormindo, eu só via o menino dormindo. Aí eu disse: "Cara, no dia que eu fizer o primeiro robô, eu vou abrir uma cerveja, vou botar o computador na TV e vou ficar bebendo e assistindo ele pra eu ter a sensação, a primeira vez que eu vou ter a sensação de que eu tô ganhando dinheiro sem ser eu trabalhando ali e sem ser eu passando a bucha pra outra pessoa", tu tá entendendo? Então assim, cara, a gente conseguiu esse modelo na YouFi, aonde a gente tinha os robôs quase que num modelo de renda passiva. Então daqui a 3 anos eu quero ter, cara, novamente esse modelo de negócio aonde eu consiga, não é meu estágio atual, até porque o projeto da Sofa ainda está no momento, vamos dizer, embrionário, é uma nova jornada, Certo. mas ter um modelo de negócio aonde eu consiga ter total liberdade do tempo e que não seja uma relação direta entre tempo dedicado e receita, tu tá Tá entendendo? legal. Hoje tu fica mais à frente do comercial. Cara, sim, hoje eu fico muito na visão de negócio, mas também com o olhar se o que eu prometi está sendo entregue. Ou seja, tem um olhar barra negócio, mas com um olhar muito também de Como se acompanhamento da como operação. se fosse um CS, um Customer Success lá dentro. É, um pouquinho mais amplo, não chego nesse nível, mas um pouco mais amplo na questão do acompanhamento das entregas e tal. Tá, em quanto tempo você entrega um projeto é algo perpétuo? Cara, hoje a gente tem esse modelo de assinatura, né, então, o que é que Certo. acontece? Normalmente os clientes que nos contratam têm um backlog muito grande, né, então a gente, a cada mês vai tendo ali projeto, a gente vai quebrando os 12 meses ali, o plano anual, em vários microprojetos, né, mas, cara, o tempo tá encurtando muito. Vou te dar um exemplo, né, há 2 anos atrás, cara, que a gente, cara, ainda lembro, estava na nossa apresentação institucional. A gente entrega um robô em 3 meses em operação. Doideira, 90 Os caras estão dizendo: "Cara, vocês são foda, cara, vocês fazem isso em 3 meses e tal, né". Cara, a gente foi reduzindo de um nível, tipo assim, até o ano passado 30 dias, mas hoje, cara, tem robôs que a gente entrega no decorrer de uma semana, por exemplo. Ontem mesmo eu tô no Ontem mesmo aconteceu um negócio interessantíssimo, a gente um projeto à parte, ali, totalmente um projeto à parte, não é a parte da Sofa, porque a Sofa é investidora, né, mas os meninos, o Alan com o Claudinho, né, a dupla ali, cara, fez um protótipo, obviamente é um protótipo, mas funcional, certo, uma V1 de um aplicativo, cara, em uma tarde. É isso aí, Tá entendendo? Em uma tarde. é isso aí. Então, assim, e a tendência é essa, é encurtar cada vez mais e isso, cara, é fantástico. Demais. Isso é Tem uma fantástico. pergunta, cara, tem algum segmento ou serviço que não funciona, não se aplica?
Cara, para nossa atuação sim, vou dar um exemplo, tá, que assim, o que é que quando eu digo pra nossa atuação, cara, qual é a nossa as nossas expertise, né, por mais que o nome é Solutions for You, eu só consigo resolver problemas de coisas que eu entendo, né. E é loucura o cara dizer que ele é bom em tecnologia. Tecnologia é um mundo, cara, entendeu? Então, por exemplo, recentemente a gente foi procurado por uma grande empresa e essa grande empresa tem um abatedouro, certo? Um abatedouro de frangos e tal, gigante, Certo, uma certo. empresa gigante. Ela disse: "Eu quero reduzir o número de pessoas no meu abatedouro". Eu disse: "Cara, aí não é uma frente que a gente trabalha, porque envolve muito IoT, envolve aí o que as tuas brincadeiras que tu estava falando aqui, né". Tem sim algumas atividades de back office ali, né, você atividades ali do PCP, do planejamento e controle da produção, mas eu já vi que ele estava muito maduro, ele estava querendo realmente ali, mais hardware, né, nesse sentido. Então, Legal. hoje tudo que puxa muito para o projeto que eu estou fazendo muda um pouco isso, mas tudo que envolve IoT, hardware, é uma frente que a gente ainda não está maduro, né, então, esse projeto que eu estou trabalhando é um projeto muito mais de uma investida da nossa parte, que vai envolver hardware e software, mas não é algo que eu digo que a gente está maduro para desempenhar no mercado com E segurança. Diego, o cara que quer começar a investir em tecnologia e automação, o cara tá agora, começando a vida dele, seja na faculdade, seja aí terminando a escola e quer trabalhar futuramente com um pouquinho que tu trabalha. Qual conselho tu daria pra ele? Cara, o primeiro conselho é o seguinte, certo? Se você está começando do zero, você está com uma oportunidade gigantesca, certo? Por quê? Porque você começa, cara, uma folha em branco, é que nem, cara, quando você tá no colégio, né, e você comprava o caderno zerado, cara, é lindo você pegar um caderno do zero, né, então, você tem uma oportunidade muito grande. Mas, cara, eu diria 2 pontos que são fundamentais. No decorrer dos últimos anos, cara, a gente viveu aquela bolha que teve lá das startups e Sim, tal. Eu consigo identificar, cara, 2 tipos de desenvolvedores. Eu chamo aqui profissionais de tecnologia como desenvolvedores, tá? Cara, é o desenvolvedor que começou porque ele gosta do negócio. Tipo assim, na entrevista, teve uma menina que uma vez eu entrevistei ela, Sofia, até hoje a gente fala dela dentro da nossa empresa, certo? E ela disse assim na entrevista, basicamente ela disse: "Ó, Diego, primeira pergunta, eu preciso ir para a faculdade porque eu não vou fazer faculdade?" Aí eu disse: "Não, você precisa saber programar. Agora me explica como é que é a programação, como é que a tecnologia entrou na sua vida." Ele disse: "Não, desde cedo eu jogava videogame com meu pai, né, e eu fui apaixonado por videogame até que teve uma hora que me deu a curiosidade de fazer meu próprio game." Então essa pessoa, cara, ela começou porque ela ama a parada, ela sente prazer em fazer aquilo ali, tu tá entendendo? Essa é a primeira categoria. A segunda categoria é aquela galera que encontrou nisso uma oportunidade. tá, É o necessidade, né? é o tio que chegou e disse assim: "Ei, faz, tecnologia, porque ali, os melhores salários estão lá." Qual é a minha questão, cara? Eu acho que é muito bacana você primeiro se perguntar em qual categoria você está. Normalmente, a galera que entrou na tecnologia por uma oportunidade, ela tende a desistir muito fácil, porque Sim, basta o mercado ter uma baixa e ela deixa de ser uma oportunidade. sim, sim. Tu tá entendendo? Então, se você se encaixa aqui, certo? E muito provavelmente você não vai parar no meio do caminho, que o pior lugar do mundo é o meio do caminho, né? Se você se encaixa aqui, bote força total nisso. Mas, cara, uma parte prática é o seguinte: não adianta mais entender só de código, tem que entender de negócio. Exatamente. Como é que uma empresa funciona? Cara, seja curioso, vai numa empresa e diz assim: "Cara, quais são os setores que existem numa empresa?" Porque por mais que nenhuma empresa seja igual, o raciocínio lógico é muito parecido. Toda empresa tem que vender, toda empresa tem que entregar, toda empresa tem que produzir, toda empresa tem que entregar, toda empresa tem que acompanhar o cliente, assim, tem alguns setores que são macro. Se você entender a Exatamente. lógica, isso vai te ajudar pra caramba, tu tá entendendo, cara? Então, assim, se eu fosse falar uma única coisa, é: cara, busque entender como é a lógica de funcionamento de uma empresa. Porque se você não for um arquiteto de soluções, o codificadorzinho morreu, Morreu. tá entendendo? Eu não vou dizer que ele morreu, cara, mas o bichinho tá respirando por aparelhos, entendeu? É só questão de tempo, basta só alguém vir aqui apertar o botãozinho para o bichinho papocar, tá entendendo? Cara, agradeço demais, cara, você ter vindo aqui. Espero que a gente venha mais vezes aí, tá? Ah, é só chamar, é só Ter chamar. novos projetos aí, tragam pra gente aí, cara. E fico feliz. Vou colocar tuas redes sociais, mas como é fala um pouquinho onde é que a gente pode encontrar vocês.
Cara, primeiro o nosso site, né, que é solf.tech, tá? E o solf.tech no Instagram também, lá no LinkedIn, então são os principais ali pontos de contato, tá? A gente, cara, adora também, pra mim, cara, não tem nada que tem mais valor do que isso daqui, do que bate-papo, do que conversar. Então, cara, a gente fica ali, o nosso escritório fica no Merit, tá? A gente adora bater papo, então quem quiser, cara, vamos bater um papo. Não quero falar de negócio, não. Eu quero conversar sobre tecnologia. Entra lá no nosso site, converte lá e diz assim, cara, eu quero bater um papo sobre tecnologia. A gente sobe ali no. A gente, o ponto bacana do nosso prédio tem o Vista Rooftop, a gente vai lá. Quem quiser tomar um vinho, mas pra mim um chopp, aí, irmão, aí vai ter conversa. Aí vai ter conversa até umas horas, entendeu, cara? Viu o chopp não, mas vou tomar um café lá com você. Ah, um café também. É outra coisa. Pronto, são 3 coisas, cara. Se quiser ter conversa longa, café, vou por hierarquia, tá? Chopp, é. Ixi, mas eu vou botar o café só pra não ficar tão alcoólico, né? Não, mas esses 3 aí pode chamar. Tô Cara, dentro. tá querendo tomar café, cara? Vou ter que tomar café há pouco tempo. Mas tu é um cara curioso, viu, mano? Um desenvolvedor que foi pra mudar a comunicação pro lado de humanas, E um não tomar desenvolvedor que não café. fumava café, o bicho é. Cara, valeu, cara. Brigadão por Eu ter que agradeço. participado. Vocês aí, vai lá nas nossas redes sociais, cara. Segue lá. Dá uma força aí pra todo mundo. Também segue lá os meninos lá da Sof, tá? E eu queria agradecer mais uma vez por vocês terem acompanhado esse episódio. Beleza? Fica com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.